Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para nos preparar para um belo curso para as carreiras policiais. Eu sou o professor Adriano Cotti e nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Penal para as carreiras policiais. Meus amigos, ano 2020. Um ano que está sendo bem difícil, um ano que está sendo bem complicado pelos acontecimentos, né? Por esse vírus que está atrapalhando a nossa vida, pela morte de tanta gente, enfim, né? Por tantos percalços que estamos passando. Todavia, nada disso pode ser obstáculo para que a gente alcance os nossos objetivos, para que a gente alcance os nossos sonhos. E eu tenho certeza que o sonho de você, o seu sonho, é obter uma vaga na carreira policial. Seja na Polícia Federal, seja na Polícia Rodoviária Federal. As carreiras policiais federais. Bom, amigos, estamos numa caminhada. Essa caminhada não é fácil. Essa caminhada tem os seus obstáculos, tem as suas pedras, mas a gente sabe que quanto mais difícil é a subida, mais bonita é a visão lá de cima, né? O oceano, quanto mais gelado, mais belezas tem dentro dele, né? Tudo que é mais difícil é mais recompensador. E eu tenho certeza que os senhores também acreditam nisso. E o fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível, pelo contrário. Ser difícil quer dizer que a gente sabe que, estando preparados, nada nos tira do foco, nada nos tira daquele caminho e daquele alvo que a gente está visando. Bom, esse vídeo, ele não serve em tese, o objetivo dele não é trabalhar conteúdo. Nós vamos ter outros vídeos para falar de conteúdo. Esse vídeo é para falar sobre o que já ocorreu nas últimas provas e nos últimos concursos da Polícia Federal e também no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo, como diz aqui na tela, é um raio-x das carreiras policiais. Claro que não é um raio-x, meus caros, de todo o conteúdo do edital, até porque eu não posso usurpar função de colegas. Aqui nós temos um raio-x apenas da minha disciplina. Vocês estão vendo aqui, nós estamos falando de direito penal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse raio-x com vocês, aqueles pontos importantes, mostrar para vocês as tendências do que caiu, do que pode cair, e depois eu vou trabalhar com vocês ainda as questões, e aí sim é conteúdo, só para vocês terem uma ideia do que é a nossa matéria, o conteúdo das últimas provas de direito penal. Vamos analisar aquelas questões, certo? Ao todo devem ser, acho que 8 questões, algo assim. 2 de agente, 2 de escrivão e 4 de polícia rodoviária. É, isso aí. Bom, meus amigos, olhem só. Raio-x de direito penal. A PF, que é a Polícia Federal, ela é dividida em 2 cargos. Aqui, o cargo de agente da Polícia Federal e o cargo de escrivão da Polícia Federal. Agente e escrivão. Por sua vez, a Polícia Rodoviária é um cargo só. Bom, amigos, a Polícia Federal, que tem agente e escrivão, é uma polícia judiciária. O que isso quer dizer? É um cargo de polícia judiciária, tem natureza investigativa. Significa que contribuem para o Poder Judiciário,
para que o Ministério Público Federal ofereça a denúncia e que na Justiça Federal o devido processo legal aconteça. Para isso a gente tem a Polícia Federal. Atua depois que um crime aconteceu. O objetivo, vocês vão ver em processo penal, é buscar elementos de autoria e materialidade de uma infração penal. Esse é o objetivo. Já a Polícia Rodoviária Federal, meus caros, ela é uma polícia ostensiva. Ela é uma polícia administrativa. A função da PRF não é inquérito policial, não são investigações, mas sim atos fiscalizatórios administrativos, geralmente com o intuito de evitar nas estradas federais que delitos e infrações aconteçam. Esse é o objetivo da PRF. Ok? Ah, professor, e por exemplo, prisão em flagrante? Bom, prisão em flagrante vale para qualquer um deles. Não há problema nenhum. Então, uma diferença da Polícia Federal da PRF. Polícia Federal é polícia judiciária. Atua na investigação, realizando diligências de inquérito policial. Polícia Rodoviária é administrativa. Polícia Rodoviária é ostensiva. O objetivo dela, então, é evitar que crimes aconteçam. Tá. Mas agora, qual é a diferença do agente para o escrivão? Amigos, a diferença que eu vou dar para vocês agora é uma diferença na teoria. Na prática, ela pode mudar um pouquinho, certo? Na prática, ela pode ser um pouquinho diferente. Na teoria, o agente da Polícia Federal é o camarada que vai para a rua. É aquele que vai cumprir os mandados, é aquele que vai arrombar as portas, é aquele que vai cumprir mandado de prisão. Esse é o agente da Polícia Federal. É aquele que realmente está lá na adrenalina. Já o escrivão da Polícia Federal é um sujeito mais burocrático. Ele costuma estar dentro das delegacias de Polícia Federal, redigindo peças, colhendo depoimentos. Esse é o escrivão, até o nome vem, escrivão, que vem do que mesmo? De escrever, certo? Escrivão de escrever. Então a grande diferença é essa. Na prática, pode um agente, por exemplo, digitar um flagrante? Pode. Pode um escrivão ir como reforço junto com uma equipe de agentes? Pode, sem problema nenhum. Essas atribuições, vocês vão ver nos editais, inclusive, elas são teóricas, certo? Tanto que as remunerações, elas são muitas vezes equivalentes, ok? Então vamos cuidar quanto a isso. Bom, dito isso, falando dessas atribuições, é bom ver, amigos, que a banca das últimas provas foi a mesma, né? CESP e FEBRASP. CESP, CESP, CESP. É tradição as provas de carreiras policiais federais serem conduzidas pela tradicional banca CESP. Para alguns, muito temida, para outros, uma banca muito séria. Eu gosto muito da banca CESP, gosto de verdade. Eu entendo que ela mede conhecimentos e prepara muito bem os candidatos. Existe aquela famosa característica, né, de avaliação, evita o chute, ou seja, exige que o candidato tenha também frieza na hora de realizar as provas e tenha que medir a sua euforia, evitando chutar questões, querendo obter vantagem na sorte, pois se errares uma questão, anula uma questão que tu acertou. Por isso, a maioria dos alunos e dos candidatos que vão bem em uma prova do CESP são aqueles que deixam questões em branco, porque a questão em branco, a coluna do meio, ela não te dá a pontuação, mas ela também não te tira. Não é mais um, mas também não é menos um.
E isso, amigos, na hora de computar, de fazer a contabilidade da pontuação, isso é muito levado a sério. Tem candidato que fica devendo questão para o CESP. Então, vamos tomar cuidado e vamos treinando também essa frieza, certo? Essa cabecinha no lugar para que nós não cometemos ou não acabamos incidindo nesse tipo de erro. Agente e escrivão da Polícia Federal, a última prova foi há 2 anos. Foi em 2018, como vocês estão vendo aqui. E da Polícia Rodoviária Federal, está ali, ano de 2019, certo? Bom, grau de dificuldade, meus amigos, honestamente, em direito penal, as 3 tiveram o mesmo grau de dificuldade. Tem questões que deveria se conhecer a doutrina do direito penal e questões que deveria o candidato conhecer a letra fria da lei. O que não é algo muito comum no CESP, mas nas últimas provas assim caiu. Então a gente também precisa cuidar esses 2 enfoques para a prova que está por vir. A questão doutrinária, e em direito penal nós vamos trabalhar muito a doutrina, para que nós não nos surpreendamos com a banca CESP, e também nós não podemos nos afastar da lei, do texto legal, porque vem questões assim também. Em 2019, ano passado. Em comum, as 3 provas foram compostas de 120 questões. 120 questões. 120 para a gente, 120 para escrivão, 120 para PRF. Bom, visto esse quadro, vamos para o quadro seguinte. O quadro seguinte é um quadro de agente da Polícia Federal. Vocês estão vendo aqui no quadro 7 itens. Esses são os itens da disciplina de Direito Penal para o cargo de agente da Polícia Federal. Os princípios básicos, que vai ser a primeira matéria que nós vamos estudar. Depois, nós temos aqui a aplicação da lei penal, que é quando a gente analisa a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Está aqui, certo? Algumas regrinhas dessa aplicação costuma cair bastante em prova. A famosa teoria geral do delito, que no edital de vocês veio separado os elementos, mas o conceito é o mesmo, teoria geral do delito, ou seja, tipicidade, seus elementos, ilicitude, suas causas de exclusão, crime consumado e tentado. Dessa forma, a gente tem a teoria geral do delito. Bom, passado esses 3 itens que a gente chama de parte geral, alguns elementos da parte geral do direito penal, a gente também vai ter itens que o CESP cobra relacionados à parte especial do Código Penal. Os crimes em espécie, começando com os crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa em que nós vamos ter como vítima alguém. Podem ser crimes contra a vida, como, por exemplo, o homicídio, o aborto. Crimes contra a honra, como calúnia, difamação, injúria. Isso é visto aqui. Os crimes contra o patrimônio, os tradicionais, né? É o furto, o roubo, a apropriação indébita, o estelionato, onde o bem jurídico sacrificado, o bem jurídico
que foi lesionado, que ocorreu uma lesão, é o patrimônio. Certo? Nós temos então uma série de crimes no Código Penal que o bem jurídico atingido é o patrimônio. Depois, nós temos também, meus amigos, os chamados crimes contra a fé pública, que é a credibilidade que a sociedade coloca aos nossos papéis. Um exemplo de crimes contra a fé pública é o crime de moeda falsa. Outro, por exemplo, é o crime de falsidade ideológica, ou de falsa identidade, ou de falsidade documental, ou de falso atestado médico, falsificação de documento público, falsificação de documento particular. Tudo aí. Certo? E ainda nós temos os famosos, os tradicionais crimes contra a administração pública. Tá tão na moda, aliás, é o campeão de cair em provas. Os famosos crimes contra a administração pública. E aí nós temos os praticados por funcionário público contra a administração em geral, como, por exemplo, o peculato, como, por exemplo, corrupção passiva, prevaricação, uma série de crimes que é um funcionário público a praticá-los. Nós temos também os crimes praticados por particular contra a administração, como, por exemplo, o desacato, a desobediência, o contrabando, o descaminho, também entram aqui. E nós temos também os crimes contra a administração da justiça, como denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime. Entram aqui também. Favorecimento pessoal, favorecimento real, exercício arbitrário das próprias razões. Aí. Então são 7 itens, certo? A última prova de agente, ela nos surpreendeu, porque era a tradição do CESP vir bastante questões de direito penal. Era uma matéria forte. Na última prova veio apenas 2. A questão 33 e a questão 34. Somente essas 2. Professor, isso quer dizer então que na próxima prova a tendência é que venha poucas questões de direito penal? Não sabemos. Na última prova houve uma alteração. Tinham bastante questões nas provas lá de 2014, por exemplo, e em 2018 veio 2. Nada impede que na próxima prova venha um número bem maior de questões de direito penal. Então eu não posso confiar de que vai vir na próxima prova apenas 2 questões. Mas tomando por base o que aconteceu na última prova, sim, a gente teve 2 questões, a 33 e a questão 34. A 33 é uma questão de crimes contra o patrimônio. E nós vamos ver que questão é essa. Eu vou trabalhar com vocês. E a 34, uma questão de aplicação da lei penal. Dando sequência, aqui está o raio-x de escrivão da Polícia Federal. Os itens são os mesmos. Princípios, aplicação da lei penal, teoria geral do delito, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública. Essa prova também trouxe 2 questões. 2 questões do mesmo jeito. Da 120, 2. A questão 33, a questão 34. Questão 33, versando sobre a aplicação da lei penal. De novo, aplicação da lei penal. Vejam vocês, caindo de novo. E dessa vez, marcando presença aqui,
os crimes contra a administração pública. Realmente é um tema que as chances de cair em prova são bem maiores. Então nós temos que cuidar também os crimes contra a administração pública. E ainda nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Essa sim, que a prova foi em 2019, ou seja, ano passado, já duplicou o número de questões. De 2 questões, nós temos agora 4 questões, a 101 e a 102. 101 e 102 que versavam sobre crimes contra a administração pública, veio 2 questões, e a questão 106 e 107 sobre os princípios básicos, lembrando que os conteúdos, os itens do direito penal, são os mesmos também de agente e de escrivão. Não muda nada em relação a isso, são os mesmos, certo? Bom, aqui, meus amigos, a gente viu o raio-x básico de direito penal. Agora, que questões são essas? Vamos sentir um pouco o gostinho do nosso conteúdo, do que nós vamos estudar nos nossos vídeos? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha. Questões da última prova de agente. Questão 33, questão 34. As duas estão amparadas sobre um texto. Isso é tradicional nas provas do CESP. Vai vir um texto e vai pedir para que vocês julguem os itens conforme esse texto. É uma historinha e tem que julgar. Acompanhem comigo. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Pessoal, tem 2 crimes aqui cometidos. Um deles é porte ilegal de arma de fogo. Artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Certo? Portar uma arma de uso permitido sem autorização. Mas também tem o crime de receptação, porque ele adquiriu um revólver que sabia ser produto de crime. Quem adquire algo sabendo ser produto de crime é receptação, artigo 180. Receptação é um crime contra o patrimônio, por isso que eu botei no nosso raio-x em agente que a 33 era um crime contra o patrimônio. Aqui está. Certo? Vamos ver o que diz. A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. Está certo? Vocês têm que julgar certo e errado. E é claro que está certo. Em que momento o crime se consuma, ou seja, ele é completo? No momento que o sujeito adquire aquilo que é produto de infração penal. Ah, e se ele não adquire por circunstâncias alheias à sua vontade? Bom, aí nós vamos ter tentativa de receptação ou receptação na forma tentada. Mas para ter o crime consumado, necessariamente ele tem que ter adquirido. Nesse momento, houve a consumação. Então a 33 está certa, está correta. Questão 34. Se durante o processo judicial a que José for submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Ora, amigos, isso está errado. E por que isso está errado? Fácil, porque a gente tem uma máxima em aplicação da lei penal,
Por isso que a questão 34 é de aplicação da lei penal, de que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então aqui, claro, se vem uma nova lei com a pena menor para receptação, isso favorece o José. Então é claro que essa lei vai retroagir. Aqui está dizendo que ela não pode, que o José não pode se beneficiar, está errado. Questão 33 certo, questão 34 errado. Questões da última prova de escrivão, 33 e 34 também. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Questão 33. O crime de contrabando, como praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade normativo-típica. Isso está certo ou isso está errado? O que é continuidade normativo-típica? É quando o tipo penal é revogado, só que o fato que estava nele continua sendo crime em outro artigo. O fato continua sendo criminoso. Tem casos que o tipo penal é revogado e o fato deixa de ser crime completamente. Como é o caso do adultério, por exemplo, que em 2005 o artigo 240 do Código Penal foi revogado e nós não tivemos mais nenhum fato desses sendo criminoso. Mas o contrabando, ele saiu do artigo 333, mas continua sendo crime no 334-A do Código Penal. Então, meus amigos, foi tipificado pelo princípio da continuidade normativo-típica, ou seja, o fato continua sendo criminoso por uma norma tipificando em outro dispositivo. Está certo, então, a questão 33. E a 34? Considere que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo clandestino para fazer ingressarem no território brasileiro os cigarros contrabandeados. Nessa situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade. Amigos, essa aqui só pela lei pura. Texto, letra fria da lei. Lembrem que eu falei para vocês que letra fria da lei poderia cair. Aqui o erro está no final. Aumentado pela metade, não. Se for usado transporte marítimo clandestino para ingressar os cigarros, a pena é aumentada pelo dobro. Dobro, não metade. Aqui está o erro, então a 33 está certa, a 34 está errada. E vamos agora para a última prova da PRF, em que a gente teve 4 questões. Nesse slide aqui, o caso, a situação hipotética. Em uma rodovia federal, próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e de um passageiro, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita de procedência estrangeira, mas sem o pagamento dos devidos impostos de importação. O que é isso? Isso é, meus amigos, o crime de descaminho. Qual é a diferença do contrabando para o descaminho? No contrabando, entra ou sai mercadoria proibida, que não pode entrar ou sair. No descaminho, a entrada no país é lícita, mas se torna ilegal aqui dentro por não serem recolhidos os tributos. Contrabando, descaminho, vocês têm que saber muito bem, porque envolve muito a Polícia Federal. O motorista penalmente imputável e proprietário do caminhão
adquiriu a propriedade dos produtos. O passageiro que se identificou como servidor público alfandegário, lotado no posto de fiscalização fronteiriço pelo qual o veículo havia passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer a existência dos produtos no caminhão e que apenas pegou carona com o motorista. Né? Me conta. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Questão 101. A conduta do motorista configura crime de descaminho. Já dei a resposta, né, pessoal? Explicando o texto. Em sua forma consumada, ainda que não tenha havido constituição definitiva do crédito tributário e a ocorrência de efetivo prejuízo erário. Amigos, lançamento definitivo do crédito tributário e ocorrência de prejuízo ao erário é obrigatório para o crime de sonegação fiscal, da lei de sonegação, certo? Mas não para o crime do Código Penal de descaminho. Então, é bom que a gente cuide aqui, porque está certo. No momento que adentrou mercadoria lícita e que não houve o recolhimento dos impostos, consumou o crime de descaminho. Ele é consumado, ele não é tentado. Então, certo é a 101. 102. Caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa, ele responderá pelo delito de descaminho, em sua forma qualificada. Ele tinha o dever funcional de prevenir e de reprimir o crime. Cuidem. Muita gente marcou certo essa alternativa e depois ainda queria a anulação da questão. Óbvio que não levou. Evidente que não levou. Por quê, pessoal? Porque eles esqueceram que esse sujeito, o passageiro, é um servidor alfandegário, é um fiscal aduaneiro. E o fiscal aduaneiro, ele não comete o mesmo crime do particular. Ele comete um crime funcional. O crime funcional que ele pratica é o crime de favorecimento ao contrabando descaminho, e não o crime de descaminho. O favorecimento ao contrabando e descaminho está no artigo 318 do Código Penal. O descaminho está no 333. Então, cuidado com isso. Não é descaminho qualificado, é facilitação ao contrabando descaminho, por isso errado. E agora, as últimas duas questões de princípios, mais específico o princípio da legalidade. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue os itens que se seguem. Questão 106. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, tá certo? Tá certo. Lei em sentido estrito, amigos, é aquela lei editada pelo Congresso Nacional. De forma clássica, a lei ordinária, embora em alguns casos também possa ser a lei complementar. Certo? Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal. Aí está errado. De regra, não se admite analogia, salvo in bonam partem. Marquem essa expressão, in bonam partem. O que isso quer dizer? Em favor do réu. Certo? Favorável ao acusado. Seja para criar tipo penal incriminador? Não. Para fundamentar ou alterar a pena? Pode, desde que a pena vá para menor. Então a 106 está errada por causa desse caráter absoluto que está ali. E a questão 107, que diz: o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso. Errado, pessoal. Medida provisória não é lei em sentido estrito. Não é. Ah, mas e se por acaso depois ela vier a ser convertida em lei ordinária? Está errado. Só a União
através do Congresso Nacional, pode legislar sobre direito penal. Não pode o presidente da República, por exemplo, fazê-lo por medida provisória. Então, cuidado também em relação a isso. A 106 está errado, a 107 também está errada. E aí, amigos, eu estou já apresentando a vocês a proposta do nosso método de estudo para direito penal, também com o raio-x do que foi as últimas provas. Eu espero bons estudos de vocês, estou aqui para ajudá-los e aguardo vocês para o início dos nossos vídeos, onde nós vamos tratar então cada item com aquilo que é necessário para irmos bem e forte para a nossa prova. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.